Olá, amados, a paz, Deus abençoe. A nossa segunda aula, né, sobre a questão do mundo espiritual. Espero que você tenha feito aí o exercício que foi passado, proposto para você na aula passada, para que a gente possa aí realmente ter a alegria e a graça de podermos aí alcançar essa nossa melhor versão a partir desses 21 dias. Conforme eu falei, os médicos, os psicólogos explicam que o nosso cérebro, ele precisa de pelo menos 21 dias treinando diariamente alguma coisa para que aquilo vire uma rotina. Então leve a sério. Se você ainda não se comprometeu, se você ainda não está totalmente entregue, acredite, a restauração ela é possível a partir do momento que você se decide. E falando aí um pouquinho mais sobre mundo espiritual, a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele tem muita influência em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos até não reparar, podemos até muitas vezes as coisas passarem meio despercebidas. É tanta correria, tanta coisa, e a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então a gente precisa entender que em nossas vidas muita coisa mesmo parte pela questão espiritual, né? Essa influência espiritual dos anjos e dos demônios também. Os anjos, ele atua positivamente, os demônios negativamente. Primeiramente, a decisão, nós precisamos entender que a decisão de crer em Jesus, né, de aceitar Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, de ser obediente, de viver a prática dos mandamentos, né, a primeira coisa, isso precisa ser acontecido no mundo espiritual. Ele precisa existir no mundo espiritual essa decisão. Então, a partir do momento que eu me decido por Jesus, que eu me decido por fazer a vontade dele, ser obediente aos mandamentos, aguardar os princípios, porque o que acontece? O mundo espiritual, ele só vem à existência a partir de um ato meu, né? Tanto bênçãos quanto maldição precisa partir de mim. Então, é como se fosse uma porta fechada que só eu tenho acesso a destrancá-la. Então, quando eu destranco, o mundo espiritual vem. Então, primeira coisa, quando a gente está estudando, entendeu? Então, primeira coisa, eu preciso entender que eu preciso ter um posicionamento certo, firme com Jesus, guardar as promessas dele, guardar os princípios. E como que eu faço isso? Conhecendo. Então, eu preciso conhecer a Jesus, eu preciso conhecer os seus mandamentos, eu preciso conhecer os princípios que são imutáveis, que são inegociáveis. Porque Deus muda? Sim, Deus pode se mudar um pensamento, Deus pode mudar uma decisão, um decreto. Mas Deus jamais vai mudar os princípios dele. Por exemplo, no livro de Ezequias, o rei ali, Ezequias, estava prestes destinado a morrer. Deus disse que ele morreria com uma enfermidade, uma doença muito grave, e que ele não sobreviveria. Mas a partir da oração de Ezequias, porque Deus conhecia o coração, ele ora e Deus muda. Então Deus diz, não, você não vai morrer mais, vou acrescentar 15 anos na sua vida. Então tem gente que diz, Deus não muda. Sim, ele muda. Às vezes existe um decreto de morte sobre a sua vida. Às vezes o seu casamento chegou num ponto em que Deus olha, o próprio Deus olhou e falou, olha, não tem jeito. Não é que não tem jeito, olha, vai acabar, né? O marido vai embora, conforme foi embora, né? Já está com outra, isso, aquilo. E as pessoas olham e dizem, Deus não muda. Então, né? Acabou, aquilo ali não tem mais jeito. Mas isso não é um princípio eterno, né? Isso é uma decisão, uma vontade, algo que aconteceu a partir dos nossos atos, consequências, né, das nossas escolhas. Por exemplo, o rei Ezequias poderia estar doente porque ele tinha uma má alimentação, porque ele tinha feito alguma coisa que não deveria, e ali a consequência do erro dele, a consequência de alguma atitude dele levou ele àquele estágio de morte. Então, Deus foi lá e mudou o decreto. Da mesma forma, às vezes o seu casamento acabou, às vezes seu marido foi embora, às vezes você tem uma enfermidade, às vezes você está com muitas dívidas por consequências das suas escolhas, dos seus atos. E ali existe esse decreto de fim, de término, de morte, né? Então Deus pode sim vir intervir e mudar e falar, não é porque ela escolheu mal, não é porque ela errou, não é porque ela adulterou, não é porque ela foi chata, rixosa, não é porque essa pessoa fez isso ou aquilo no mundo espiritual, abriu brechas, deu legalidade, que vai acabar, não. Eu vou mudar essa história. E Deus vai lá e muda, Deus restaura, Deus reconstitui, Deus traz saúde. O que não muda são os princípios eternos de Deus. Os princípios de Deus, os princípios que são eternos, esses princípios eles não mudam. Não tem como mudar. Por exemplo, se Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, é um princípio eterno. Ele não vai mudar para me agradar ou para agradar você. Olha, então tá, agora para dar um jeitinho aqui, para deixar você mais felizinha, então eu vou mudar isso daqui. Não. As leis espirituais de Deus não mudam. A palavra de Deus diz que aquele que pecar, esse morrerá. Então, não muda. Aquele que pecar, ele irá morrer. Mas aqui o sentido que Deus diz é aquele que peca e não se arrepende, aquele que não busca o perdão de Deus, aquele que não se conserta com Deus, esse morrerá eternamente, não adianta. Por mais que seja, por mais que aconteça tanta coisa, se essa pessoa não se arrepender, ela será condenada ao inferno.
Porque Deus quis? Não, porque Deus ensinou, Deus mostrou, Deus colocou as leis. E os princípios eternos de Deus, eles não mudam. Outro princípio eterno, Deus é amor. E Deus sendo amor, ele é inacessível ao mal. Não tem como Deus ser mal. Não tem como Deus fazer uma maldade, porque ele é o sumo bem. Ele é todo amor. Então os princípios eternos de Deus, eles não mudam. Por isso é importante você conhecer os princípios eternos de Deus. Porque dentro da sua oração, dentro da oração de batalha espiritual, neste mundo espiritual, você poderá utilizar esses princípios para colocar na sua oração. Então a gente entender isso, que a minha vontade é uma vontade precisa acontecer no mundo real, no mundo espiritual, por decisão de Deus e parte pelos conhecimentos, pelos estudos, tá? Então é muito interessante você fazer isso. E a gente precisa entender essa decisão de crer em Jesus, de confessar Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. O nosso espírito ele é restaurado à comunhão de Deus a partir daí. Através do poder do seu espírito, que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Jesus, confessar, né, que crê em Jesus, que for batizado, esse será salvo. Então você crê em Jesus, você é batizado, você será salvo. Creia que você será salvo. Deus está trabalhando em seu favor para que você seja salvo, e não só você, o seu marido, os seus filhos, porque a palavra de Deus nos garante isso. Ele nos dará a vida eterna. Claro que passa por nosso esforço, sim, mas a partir do momento que a gente se decide por isso, ele entra com a graça. Quando o nosso espírito ele é transformado por Jesus, isso transformará toda a nossa vida. A gente começará a ter olhos espirituais em todas as áreas. A gente conseguirá ver em tudo mesmo a ação de Deus. O Espírito Santo começa a mudar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações. A luta contra a nossa natureza pecaminosa, aquilo que eu falo para vocês, do temperamento, né? Às vezes você tem um temperamento ali colérico, fleumático, às vezes você é sanguíneo, né? Os temperamentos podem... Tem gente que fala, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, mentira. Mentira. A nossa natureza pecaminosa, ela é transformada em Jesus Cristo. Ela pode ser transformada. Às vezes você foi chato, assim. Às vezes você é uma pessoa desanimada, pessimista, que não tem esperança com nada. Mas você pode mudar. Começa mudando, peça ao Senhor. Lá em Gálatas 5,16 você pode ver um pouquinho mais sobre isso. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então se você está na igreja, se você está servindo, se você está fazendo esse curso, se você está participando de tantas coisas e você não tem visto essa mudança, é preciso você pedir o Espírito Santo para te dar o discernimento. Às vezes você não está deixando realmente o Espírito Santo conduzir a sua vida, realmente ser o centro do seu coração, e você precisa mudar. Você continua chato, você continua reclamando, você continua com preguiça, você continua desanimado, você continua sem esperança. É necessário você rever. O mundo espiritual, ele vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, tá bom? O mundo espiritual também nos pode afetar de maneira negativa, conforme eu já falei para vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado para não nos submetermos à influência do maligno. Como tá lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, você também consegue ver mais sobre isso, né? Alguns problemas sérios, sem explicação, física, mental, começa assim, pensamentos, aquilo que eu falei da opressão, né? Satanás fica te oprimindo com pensamentos, principalmente nessa luta pela restauração do casamento, né? Então, do nada vem aquele pensamento, não, ele não vai voltar. Do nada vem um pensamento, não tem jeito. E se a OM engravidar? E se o divórcio sair? Do nada, né? Mas não é aquele pensamento que vem e vai embora ali rapidinho, não, né? É aquele pensamento que fica recorrente na sua cabeça. Fica, e você ora e você repreende, aquilo não sai. Isso pode ser uma opressão diabólica. Por isso é importante você sempre consagrar os seus pensamentos. Débora, Satanás também pode, nesse mundo espiritual, trabalhar através de sonhos. Sim, ele pode ficar colocando tanto essa opressão, essa sugestão, opressão não, a sugestão diabólica na sua mente, que você vem através de sonhos também. Então consagre o seu pensamento, consagre o seu sono, peça ao Senhor que possa durante a noite, né, velar pelo teu sono, porque Satanás ele não dorme. Você está dormindo, mas ele não está, ele está ali trabalhando, ele está constantemente de alguma forma tentando ali ganhar você para ele. Então através de pensamentos, através de sonhos, né, ele fica ali com aquela opressão diabólica. Débora, a opressão, ela precisa, né, realmente um esforço da nossa parte para renunciar, para poder clamar, para poder suplicar. E como que a gente faz isso da melhor forma? Conhecendo a palavra de Deus. Então, quando vem um pensamento opressor de Satanás na sua cabeça dizendo, olha, não tem jeito, não tem como, esse caso não tem jeito, desse jeito é impossível, seu marido agora acabou, ele casou com outro, não tem jeito, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? É esse confronto direto,
né, de Satanás com Jesus. Porque quando Satanás vem para oprimir Jesus ali no deserto e ele começa a falar, o que Jesus faz? Jesus não discute, Jesus não fica ali, ai, porque não sei o que argumentando, não. Jesus só mete a palavra de Deus na cara de Satanás. Quando Satanás vem, ele vai lá e dá-lhe porrada, vai e dá-lhe a palavra na cara do cão. Então, se você não conhece Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe nada, você não memoriza nenhum versículo, você vai apanhar e virar presa fácil de Satanás. Então, o exercício de hoje, você memorizar, né? Anote, prega na geladeira, prega no espelho, coloca no seu celular, memorizar, para você ter de cabeça aqui decorado aquelas palavras, aqueles versículos que te trazem esperança, que te traz alegria. Começa a fazer isso agora, então começa a pesquisar. A sua luta maior está sendo na área do casamento, começa a pesquisar versículos, por exemplo, não tem jeito, agora acabou, é impossível o seu casamento ser restaurado. Aí você tem na sua memória, peraí, Satanás, impossível por quê? O meu Deus diz lá em Lucas 1,37 que para ele nada é impossível. A palavra do meu Deus não me diz que algumas coisas são possíveis, ou que nada é impossível a não ser no meu casamento. Não, a palavra simplesmente diz que para Deus nada é impossível. Então não é impossível para Deus, o meu Deus vai fazer. Tenha de memória, grave, decore esses versículos que lhe traz esperança, que lhe traz a certeza da vitória. Palavra de Deus, quando Satanás começa a vir dizer, olha, não tem jeito, a sua oração não está sendo ouvida, a sua oração não passa do teto, não tem como, não vou rezar não vou orar não, que eu tô cansada, tô desanimada, tô desacreditada. Traga a memória. Peraí, por que a minha oração não tem jeito? Peraí, o que é isso? O meu Deus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e receberei. Eu vou receber em nome de Jesus a minha vitória, porque eu estou pedindo em nome de Jesus. Porque o meu Deus não mente. E Jesus disse que a condição para que eu possa receber é pedir. E eu estou pedindo em nome de Jesus, dai-me a graça da restauração do meu matrimônio. Dai-me a graça da santificação do meu cônjuge. Dai a graça da santificação do meu esposo. Sabe quando a palavra de Deus vinha dizer, falar assim, agora não tem jeito não, esse filho aí, acabou, tá perdido. Satanás ganhou para ele, não tem mais jeito. Esse menino não tem mais jeito. A minha esposa não tem mais jeito. Acabou, ela tá tão longe, ela tá em outro estado, ela tá em outro lugar, eu não tenho notícia, contato zero. Não, agora realmente acabou. Aí você traz a sua memória. Você traz a esperança. Palavra, peraí, como assim não tem jeito? A palavra de Deus diz que ele não quer que nenhum de seus filhos se percam. E se a minha esposa está lá nesse estado, está longe de mim, está com o coração endurecido, às vezes não está em um outro relacionamento, às vezes está vivendo até a castidade, mas está com o coração endurecido, não consegue perdoar, fechou o coração. Peraí, a palavra de Deus diz que isso é pecado e que se ela morre dessa forma, ela vai para o inferno. E Deus está dizendo que não quer que nenhum de seus filhos se perca, então é vontade de Deus que ela se salve. E para que ela possa se salvar, ela precisa liberar o perdão, ela precisa tirar as mágoas, ela precisa realmente assumir o chamado dela de esposa ou de esposo. Então, peraí, Deus vai fazer. Porque Deus quer que o meu esposo seja santo. Porque Deus quer que o meu esposo seja salvo. Então, Deus vai fazer. Sabe, tenha na sua cabeça, a sua memória, palavras que trazem esperança. Palavras que te trazem esperança. Sabe, quando vem aquele desânimo, e aí você fica ali abatido, cansado, e você diz, para mim não tem mais jeito. Eu não tenho mais salvação. Eu não tenho mais o que fazer. E aí você traz a sua memória. Epa, peraí. O livro de Isaías 43 diz que Deus me chamou. Eu te chamo pelo nome, tu és minha. Peraí, eu sou pertença do Senhor. Eu vou sair dessa situação de pecado. Eu vou sair deste adultério. Às vezes você está se entregando ali a relacionamentos que são desagradáveis. Você até está lutando pela restauração. Você até quer viver a santidade, mas você ainda cai no pecado da masturbação. Você ainda cai no pecado de falar mal do outro. Você ainda cai no pecado, às vezes, de ter contatinhos. Você ainda cai no pecado da drogadição, eu não sei, mas você sabe. E aí ele traz a sua memória. Esta palavra de Isaías 43 diz, espera aí. Eu sou pertença do Senhor. Tu és minha. Tu és minha. Eu sou de Deus. Eu não sou desse pecado. Eu não sou de Satanás. Eu sou pertença do Senhor. Ele trocou tudo. Ele deu a vida dele por mim. Peraí, tem jeito. Então, esse exercício de hoje, para você trazer a memória, para você redescobrir a palavra de Deus, você precisa conhecer. Então, anote, faz anotação de pequenos versículos bíblicos, né, rápidos, para que, às vezes você está dentro do ônibus, você não está com a sua Bíblia ali, mas você tem na sua memória. Às vezes você está no banheiro e aquele Satanás vem, você vem e traz a sua memória. Traga a sua memória palavras que te trazem esperança. Ei, o Salmo diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe quando vem aquela tentação de você querer ligar, mandar mensagem, de você querer ir atrás, querer saber o que está acontecendo? Traz a sua memória, peraí,
Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Senhor, dai-me a graça de permanecer quieta, para que eu possa ver que Tu és Deus e é o Senhor que trabalha em meu favor. Senhor, a Tua palavra no Salmo 66 está dizendo, então me dá a graça de me aquietar. Peça ao Senhor, peça, conheça a palavra de Deus. Só assim você poderá conseguir ter aí no mundo real as vitórias que começam no mundo sobrenatural. Se você não conhecer, se você não se esforçar, se você não se decidir pelo Senhor, você não vai conseguir vencer. Gente, lembrando que a nossa vida neste mundo, ela será sempre uma eterna batalha. Não tem como descansar, não tem como tirar férias, não tem como ter folga. Satanás, ele não descansa. E até o último momento da nossa vida, nós iremos travar essa batalha. Porque nós somos preciosos para Deus. E aquilo que eu já falei para vocês, Satanás não podendo atingir diretamente a Deus, ele atinge você. Ele atinge a mim, que somos imagem e semelhança de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum de nós estamos isentos. Nenhum de nós estamos blindados. Nenhum de nós estamos salvos. A luta precisa acontecer dia após dia. E nós só conseguiríamos vencer essa jornada a partir do momento que nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e decidirmos por Ele. Manter os olhos no Senhor, o foco no céu. Lembre, aquilo que eu sempre falo para vocês, não é por corpos, não é por casamentos, é por almas. O mundo espiritual, nós vamos chegar diante do Senhor e teremos que prestar conta de cada palavra, de cada pessoa que o Senhor nos confiou. E você está cansado, você está abatido, você está desanimado. Por quê? Porque por mais que você tenha lutado, buscado, foi para a igreja, está orando, o seu foco ainda é o casamento. Por isso isso te desmotiva, por isso isso te desanima, por isso você se cansa. Peça ao Senhor, faça uma oração sincera ao Senhor. Senhor, dai-me a graça de olhar com os olhos de misericórdia para todas as almas. Dai-me a graça de ter sede pelas almas. Dai-me a graça realmente, Pai, que eu morra para mim, para que eu possa viver para Ti. Convém que eu diminua para que o Senhor cresça, para que eu possa, independente de qualquer coisa, continuar lutando pelas almas, pela salvação daqueles que eu tanto amo. No mundo espiritual, pequenas brechas, pequenos deslizes, magoazinhas, faltazinhas de perdões, isso vai vir para que Satanás te acuse, para que Satanás jogue na tua cara. Ah, mas eu nunca fui feliz. Espera aí. Às vezes você pode até não ter sido tão feliz na área do casamento, mas em todas as outras áreas que Deus trabalhou na sua vida. Aí você traz essa palavra de maldição sobre a sua vida. O quão ingrato você é. O quanto incapaz de olhar para Deus e ver que Deus está trabalhando tanto. Você tem dinheiro, você tem saúde, você tem a saúde dos seus filhos e você se prende àquilo que você não tem. Presta atenção. Mude a sua postura agora. Mude a sua postura hoje. Seja feliz hoje. Seja feliz agora. Você vive toda uma vida. Você tem tanto, tanto. E você se prende àquilo que você não tem. Comece a louvar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor. Dai-me a graça. Dai-me o dom da alegria. A paz que excede todo o entendimento. Não espere estar tudo bem para você ser feliz, não, porque nunca vai estar tudo bem. É só no céu. O paraíso é no céu, o paraíso não é aqui. O paraíso não é aqui. A aula que nós aprendemos sobre fazer o pão, a constância em fazer o pão, em experimentar as coisas, é porque a felicidade plena é só no céu, porque um dia ali no jardim do Éden o Senhor disse: terás que trabalhar, terás o suor para se alimentar, terá dores no parto. Então aqui neste mundo não é o paraíso. Se você for esperar estar tudo bem, nunca estará tudo bem. Mas se você tem Deus, se você tem a certeza de que o seu lugar não é aqui, que aqui você está de passagem, que o seu lugar é o céu, você terá a paz que excede todo o entendimento. E ainda que doa, ainda que sangre, ainda que muitas vezes machuque, ainda que muitas vezes você pense: Senhor, eu não vou conseguir. Se você está enraizado em Jesus, se você está firme no Senhor, você olha para essa situação que você está vivendo agora e você diz: Senhor, eu estou exatamente onde o Senhor quer que eu esteja, para que isso possa forjar em mim o meu caráter, para que isso possa forjar no meu coração a certeza de que existe um céu e de que toda a dor que eu viva neste mundo, se unir à dor de Cristo, isso é salvífico. Isso vale para que eu possa estar no céu, na eternidade, diante do Senhor, onde já não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor alguma te alcançará. Deus enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Se você entender isso hoje, neste momento, todo este curso já terá valido a pena. Se você entender que não importa quão grande seja a dor que esteja hoje no teu coração, você está exatamente onde Deus quer que você esteja, porque ainda há em você, porque ainda há pessoas ao seu redor que precisam ser trabalhadas para que um dia possa entrar na glória de Deus, para que um dia possa estar no céu. Não é que Deus é um Deus carrasco, não é que é um Deus que
Esses dias eu ouvia, né, alguém que dizia assim, num momento de muita dor, de muito sofrimento, falava: Deus, é assim que o Senhor trata os seus amigos? Eu oro, eu jejuo, eu te sirvo, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso de pregação, eu tenho salvado almas para o Senhor, e é assim que o Senhor trata os teus filhos? Porque era uma dor tão grande, ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, e naquele momento estava passando por uma provação ali, na questão, né, de uma casa ali, um problema financeiro. E ela disse: é assim que o Senhor trata os teus amigos? Não é de se estranhar que o Senhor não tenha muitos amigos? Porque a dor é tão grande, tão terrível. E a partir dali ela sai e acontece outras coisas. E ela vai para fora do país e vai fazer uma missão, isso. E quando ela volta, tinha acontecido um grande rebuliço, né? Ela tinha ganhado algumas ofertas que deu para ela construir uma casa muito maior, muito melhor. E o Senhor falou assim: vem cá, minha filha. Tá vendo? Você estava onde eu queria que você estivesse, para que em ti fosse forjado o teu caráter. Como que eu poderia te dar esta casa tão melhor, se eu não tivesse tirado aquela do lugar, se não tivesse acontecido aquilo? Então, às vezes, no momento da dor, do sofrimento, nós não entendemos. No momento daquela situação, nós ficamos tão cegos pela nossa humanidade, por tantas coisas que nos cercam, que nós somos incapazes de perceber que Deus está nos colocando onde Ele quer que nós estejamos, para que nós tenhamos o melhor dele. E muitas vezes o melhor dele também, gente, não se iluda, não é teologia da prosperidade, não é pensar que a sua vida vai ser fácil aqui não, mas o melhor de Deus é o céu. Às vezes você está passando todo esse problema no seu matrimônio, às vezes está demorando tanta restauração do seu casamento, às vezes está tão difícil você permanecer fiel ao Senhor estando sozinho, mas você está exatamente onde Deus quer que você esteja, para que você seja forjado, para que você seja tratado, para que você seja curado, para que um dia você possa entrar na glória de Deus. Porque lembre, sem santidade ninguém verá a Deus. Não veremos a Deus. E muitas vezes é muito doloroso. Muitas vezes acontecem situações que a gente pensa: Senhor, porque muitas vezes, por mais que a gente não perceba, nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa expectativa no outro. Nós estamos colocando a nossa esperança de alegria, de felicidade no marido, na esposa. Ou em nós mesmos, nas nossas ações. E nós não percebemos e a gente pensa: não, eu acredito, é Deus que vai fazer, é Deus que está fazendo. Mas no nosso íntimo a gente ainda não confia. A gente ainda está pensando que tem o controle de alguma coisa na nossa mão. E nós não temos. E essa situação que você está vivendo hoje é para que você volte. Para que você entregue nas mãos do Senhor. Então faça comigo esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento que ouvir esta oração, colocar todas as coisas nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, se ainda tem algo que eu esteja segurando nas minhas mãos, ó Pai, seja o que for, coisas boas, a luta pelo matrimônio, a luta pelos meus filhos, pela minha santidade, se eu ainda penso que é pelos meus méritos, que se eu penso ainda que é por mim, Senhor Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, eu quero esconder, quero colocar tudo dentro do teu coração, porque é o melhor lugar para estar. Pai, se eu ainda penso que eu tenho o controle de qualquer coisa, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. Porque eu sei, Pai, que eu estou exatamente onde o Senhor quer que eu esteja, para que eu possa verdadeiramente entender que eu sou tua, que eu pertenço a ti, que eu sou filha, que eu sou filho amado de Deus. E que nada, absolutamente nada poderá frustrar os planos de Deus. Porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? O Senhor fará aquilo que tiver que fazer para nos colocar no céu, porque o céu é o nosso lugar. Nessa terra nós estamos apenas de passagem. Eu oro em nome de Jesus. Amém?